santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação dos maus, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Elton Sander Bittar, trabalhador aqui da nossa casa, que iniciou suas atividades espíritas na evangelização infantil, na juventude, na mocidade, e hoje participa das atividades aqui da nossa casa. É um dedicado trabalhador da causa e da casa. É com muita alegria que nós passamos a palavra para ela. Bom dia a todos. Que a paz de Deus, Mestre Jesus, permaneça em nossos corações nesses momentos em que vamos reflexionar um pouco sobre os ensinamentos cristãos, sobre os ensinamentos espíritas. Desde que o mundo é mundo, todos nós obedecemos a leis, sejam elas leis criadas pelo homem, sejam elas leis naturais, como eles chamam, que são as leis divinas, as leis, vamos dizer assim, entre aspas, criadas por Deus, né? As leis naturais. Essas leis são as principais que regem o nosso destino, o nosso caminho. Dentre tantas leis, né, que existem, que nós seguimos, né, devemos seguir, concordando muitas vezes ou não, né, são leis que nós devemos seguir. Né? Existe uma lei que nós utilizamos muito, que é a lei da ação e reação. Essa lei ela tem duas interpretações, né? Se a gente digitar lá no nosso. Antes era só o Google, agora tem lá a inteligência artificial, né? Chat, GPT, enfim. Né? Se você digitar lá o que é a lei de Newton, ele vai mostrar lá duas opções. Né? Segundo a ciência e segundo a espiritualidade, né? Digamos assim, trata-se dessa outra interpretação da lei da ação e reação. Só para termos uma noção e percebermos que tanto se a gente olhar pela interpretação da ciência, né, da matéria, quanto se a gente olhar a interpretação dessa lei da ação e reação do ponto de vista espírita, ela é bem similar. Né? Então, de acordo, né, com a ciência, foi uma lei tão estudada, desenvolvida por Isaac Newton, né? A lei da ação e reação é o nome, então, da terceira lei, né, de Newton, que diz que toda força de ação aplicada sobre um corpo surge uma força de reação no sentido oposto, né, no outro corpo. Então, tudo que a gente aplica força, né, empurrar esse púlpito aqui agora, ele está exercendo uma força de igual intensidade no sentido oposto. É um exemplo, outro exemplo, empurrar uma caixa, empurrar um carro, o carro estragou, eu vou empurrar o carro, lá, puxa, o carro é pesado. O tanto de força que eu faço para empurrar o carro, como se o carro também exercer esse mesmo tipo de força, digamos assim, né, no sentido oposto. Ou seja, toda ação que eu aplico no objeto, existe uma ação do objeto também. Então, a lei da ação e reação pode ser aplicada em situações nossas do dia a dia, que a gente utiliza ela sem perceber, está utilizando essa lei, né? Termina no supermercado, empurrar um carrinho no supermercado, você está usando essa lei no dia a dia sem nós percebermos. E também nós podemos utilizar essa lei nas ações interpessoais, né? Que aí já entra na outra interpretação da lei da ação e reação. Que é a interpretação segundo o espírito, segundo o cristianismo, né? Que é a lei
sentido espiritual ali de causa e efeito. Aí a gente começa a interpretar que tudo aquilo que nós fazemos, não só na parte material, mas tudo aquilo que nós fazemos, né, seja para o próximo ou seja para nós mesmos, isso também vai gerar uma reação, digamos assim, né, um efeito, né, de mesma proporção em sentido a nós. Né? Aquilo que nós emitimos, então, aquilo como se batesse num espelho e tornasse para nós, né, aquela ação, aquela energia, aquele pensamento, aquilo que nós fizemos para o próximo, né, ou também para nós mesmos. Então, entrando um pouquinho mais no detalhe, nessa interpretação espírita, a lei da ação e reação é um princípio que representa a justiça divina. Né? Então, se nós acreditarmos em Deus, como nós acreditamos, né? Senão nós não estaríamos aqui procurando, né, o esclarecimento da doutrina espírita, então nós acreditamos em um poder superior, em alguém, né, digamos assim, mais sábio, alguém que está guiando as nossas vidas. Né? É lógico que as nossas vidas ela é muito influenciada, como nós falávamos, pelas nossas ações, porque tudo como já estávamos aqui comentando, ação, reação, causa e efeito, tudo que nós fazemos, nós vamos, né, receber novamente. O que nós plantamos, né, no plantio e colheita, nós vamos colher aquilo novamente. Eu não vou conseguir plantar pedras e colher, se fosse possível plantar pedras, né, vai ser um exemplo, né, plantar um espinho, né, melhor dizendo, um espinheiro, e colher lá rosas, né? Embora tenha espinhos nas rosas, mas eu vou querer colher só as flores, não quero passar pelos espinhos. Né? Então, tudo que nós fazemos, né, tudo que nós emitimos, né, nós para todo o espaço, para todo o universo, digamos assim, isso vai retornar para nós. E se nós acreditamos em Deus, né, que não existe injustiça, ou melhor, se a gente for analisar bem, existe um ditado que diz não existe, não vou lembrar bem o ditado, existe injustiça, mas não existe injustiçados. Então a injustiça existe no mundo. Nós estamos vendo aí todos os dias que tanta injustiça acontece, nossa, que coisa, né? Tantas coisas ruins acontecendo quanto injustiça. Mas, segundo a nossa interpretação da lei da ação e reação, da lei de causa e efeito, não existem injustiçados. Né? Isso que nós estamos muitas vezes colhendo aquilo que nós plantamos no passado, remoto. E Deus está no comando de tudo isso. Né? Deus está proporcionando, muitas vezes, aquele fardo que nós precisamos carregar, aquele aprendizado que nós precisamos ter, né, para evoluir, para se sentir melhor, para alcançar a felicidade que nós tanto queremos. Né? É aprendizado que traz isso. É só aprendizado. E muitas vezes nós pedimos ao reencarnar, né, eu não lembro, graças a Deus eu não lembro, né, tudo que a gente fez no passado, mas a gente pede muitas vezes arrependidos de tudo aquilo que a gente fez e recebendo ensinamentos lá na necessidade, no plano espiritual. Ao reencarnar aqui na Terra, nós pedimos, puxa, me dê a oportunidade de reparar o máximo do que eu puder, porque eu quero recuperar o que eu perdi. Né? Mas Deus, a espiritualidade maior, eles sabem essa capacidade. Né? A nossa boa vontade, ela pode ser muito, muito alta, muito boa, digamos assim. Mas nós temos um certo limite. Né? Nós não conseguimos, de repente, subir uma escala de 10 degraus com 2 passos. Nós temos que subir degrau por degrau, né? Um a um, até a gente chegar lá no topo da escala do aprendizado. E muitas vezes, né, nessa ansiedade, nessa nossa vontade de querer melhorar, de querer resgatar tudo aquilo de errado que nós fizemos, nós não estamos pedindo, não, eu quero. Eu errei, já em quantas reencarnações passadas, me dei, em uma reencarnação que eu pagar 50% do que eu dei para ele. E a gente não aguenta. A gente recebe muitas vezes ao reencarnar ali 5%, né, daquilo que a gente deve e consegue realizar e ainda reclamando. Falando de mim, né? A gente, puxa, por que nada dá certo? Por que as coisas acontecem dessa forma? Né? Sendo que a gente pediu 50%, a espiritualidade, vou forçar um pouquinho, vou dar 5% para ela. E o outro não está reclamando por 5%, conseguiu realizar 1%. Né? E reclamando. Então, nós temos que sempre ter esse
que guia os nossos ensinamentos, que nós temos que passar para seguir no caminho da evolução. Então, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação ou um só pensamento mal que não tenha consequências. Como nós falávamos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós estamos semeando, é aquilo que nós vamos colher. Fala aqui do mal, mas lógico, o bem também. Eu quero colher flores no meu futuro, eu preciso começar a semear flores agora. Eu não consigo colher lá numa árvore frutífera, né? Ir lá buscar as frutas que eu quero saborear, se eu não plantar. Agora, se eu for no mercado, tem, mas se eu olhar do ponto de vista, né, da lei da ação do plantio da colheita, se eu não plantar lá um pessigueiro, um morango, seja a fruta que for que eu queira comer, né, eu não vou ter a fruta que eu gostar. Ou se eu, de repente, não cuidar do meu terreno, deixar que eu mato, porque as pragas tomem conta lá, eu não vou ter o morango que eu vou comer. Porque as pragas já tomaram conta, eu tenho que limpar o meu terreno, colher as pragas que eu plantei ou deixei que tomassem conta, né, para daí conseguir plantar uma nova semente, aquilo que eu quero colher no futuro. Tudo no universo está intimamente sintonizado, intimamente integrado e em equilíbrio. Qualquer ação que a gente tome que afete esse equilíbrio vai ter uma reação. Tudo que a gente fizer, né, tire esse equilíbrio que está no universo, né, vai ter uma reação. Não só o espiritismo, mas também outras filosofias espiritualistas também interpretam essa lei, né, da ação e reação. Uma delas a gente pode usar como exemplo a filosofia hindu, que chama, na verdade, a lei da ação e reação como lei do karma. Né? Quem nunca ouviu falar do karma? Fulano já fala do karma. Tem que passar a vida inteira com esse casca, né? Esse chato, enfim. É meu karma, não tem que levantar. E a gente acaba confundindo, né? Colocando o karma como se fosse uma pessoa. Na fulana já fala do meu karma. Fulana é minha prova do meu karma. E o karma, vamos dizer assim, ele não está necessariamente na pessoa, mas está no aprendizado que nós temos que ter. Quem nunca percebeu, muitas vezes, um conhecido, um familiar, né, que se casou, enfim, teve uma família, de repente o cônjuge começou ali a se envolver com bebida, alcoolismo, né, bebida, a pessoa não aguentou mais e se separou. Não aguento mais, vamos separar, não dá. Passa um tempo e a pessoa, de repente, encontra uma outra pessoa para se relacionar e descobre que a pessoa também é alcoólatra. Ou seja, o karma, vamos dizer assim, não está lá no primeiro esposo ou esposa, né, que a pessoa se relacionou, mas está no processo que a pessoa tem que passar, naquele aprendizado que ela tem que passar em conviver, sei lá, talvez até ajudar as pessoas que têm problemas com alcoolismo, não sei, aí vai numa esfera superior, né, que só uma espiritualidade maior que a gente vai explicar por quê, né, que tinha tantas pessoas envolvidas com alcoolismo na vida daquela pessoa. Um exemplo. Então, esse entendimento de karma é a situação, né, é o aprendizado que nós temos que passar e não a pessoa em si. Né. Então, se vamos pegar, por exemplo, nós temos a opção de praticar ou não praticar alguma coisa. Nós temos a opção de tomar aquela ação ou não tomar a ação. Seja ela de fazer o bem ou fazer o mal. Se a gente tomou a decisão de fazer alguma coisa, de praticar aquela ação, é uma decisão. Se a gente tomou a decisão de não fazer aquilo também, é a ação de não fazer. Um exemplo da rotina do dia a dia, né? Um homem que quer ter a barba parada, ele tem que fazer a barba todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, ele tem que estar, né, fazendo a barba. Ele pode tomar a ação de fazer a barba, mas não fazer nada. Eu posso tomar a ação de ter, né, a barba ou de não ter a barba. Então, conforme a ação que eu tomar, eu ter a reação, digamos assim, eu ter que
fazer a barba, vou ter que deixar pelo menos uma vez por semana, dar uma controlada na barba, digamos assim, mas é uma decisão, uma ação que nós tomamos. Às vezes uma ação ela é tomada sem termos conhecimento das consequências daquela ação. Como eu costumo sempre falar, nós estamos aqui para aprender, nós não estamos aqui para sofrer. Né? Quem acredita que ele está aqui para sofrer, não é esse o objetivo, mas sim para informar. Nosso objetivo aqui é aprender. Né? O sofrimento existe, claro que existe, não precisa nem a gente falar. Né? Quanto sofrimento existe no nosso mundo. Mas o sofrimento ele é uma consequência, muitas vezes, do processo de aprendizado, do processo de evolução que nós temos que passar. Não é o objetivo final. Nós acabamos confundindo muitas vezes. Não, mas é porque eu tenho que sofrer, porque eu tenho nesse planeta de provas e expiações, então eu tenho que sofrer para ser melhor. E nem sempre é necessário sofrer. O sofrimento vem de acordo com a forma como nós encaramos aquilo que nós passamos no dia a dia. Se nós encaramos uma dificuldade, um aprendizado, enfim, seja qual for a dificuldade que nós temos na nossa vida, um ponto de vista otimista, né, digamos assim, não, hoje eu estou passando por essa situação, não está fácil, está difícil, mas eu sei que eu não estou sozinho, né? Tem alguém ao meu lado que está me ajudando, tem espiritualidade que não me deixa só, sempre está do meu lado, e amanhã vai estar melhor. Eu vou superar isso, eu vou conseguir ter dias melhores, né, daqui para frente. Aquela prova, digamos assim, aquele aprendizado vai trazer menos sofrimento, né, para aquele ser humano, para aquele espírito que está encarando dessa forma. Se nós decidirmos olhar para baixo, né, tipo, baixar a cabeça no sentido de depressão, né, de, puxa vida, como eu sofro, nada dá certo para mim, por que eu estou sempre, tudo que vou fazer dá errado, olha o meu vizinho lá, tudo dá certo para ele, e para mim não dá. Parece que esse carro tem uma dificuldade em outra, por que as coisas não dão certo para mim, como eu sofro, eu esqueci de mim. Se eu encarar dessa forma, o meu sofrimento vai ser muito maior. Ou seja, eu estou encarando aquele mesmo problema muitas vezes, né, que o outro irmão, né, se encarou com otimismo, com fé e com aquela força que vem e faz a gente superar os obstáculos. Eu estou encarando com aquela falta de fé, aquela depressão, né, muitas vezes, eu não aguento mais, né. Muitas vezes os irmãos nossos, às vezes acabam até cometendo atos impensados, tendo a sua própria vida, e percebendo que a vida não termina, aí as coisas complicam mais ainda. Então, a gente precisa sempre dessa ajuda, a gente precisa sempre evitar, se a gente perceber alguém, algum familiar se tomando esse sentido da depressão, que envolve, logicamente, não vou entrar no detalhe aqui do tratamento, porque envolve muitas outras questões, não só espirituais, como também a medicina mesmo. Mas o que nós podemos fazer é não deixar aquela pessoa desamparada, não deixar aquela pessoa sozinha. Porque ela já está se sentindo sozinha, já está se sentindo desamparada, se ela abandonada de vez, ou começar simplesmente a criticar, vai afundar o barco de vez. Né? Então nós precisamos sempre estar à disposição para ajudar. E procurar encarar as dificuldades, o aprendizado da nossa vida, né, com otimismo, com fé, pois nós não estamos sozinhos. A espiritualidade maior está cuidando de nós, Deus está sempre, né, tomando das rédeas, digamos assim, daquilo que nós conseguimos superar ou não. Então, como nós falamos, a reação de uma ação que nós tomamos, ela não é o sofrimento, ela é o aprendizado. Né? Se foi uma ação ruim, foi uma ação negativa, nós vamos ter que aprender a agir de forma positiva naquela mesma situação. Por isso que nós encarnamos muitas vezes, né, para resgatar débitos do passado, para a gente aprender a agir da forma correta naquela situação que a gente tropeçou lá no passado e praticamos atos que não deveríamos ter praticado. Muitas vezes não é fácil a gente aprender, a gente mudar. Né? A gente acaba recaindo, tropeçando, caindo de novo, desencarna, eu falei de novo, volta de novo, assim vai, até a gente conseguir, né, através das instruções que a gente recebe de espiritualidade melhor e
da nossa força de vontade, eu consegui superar aquele momento, aquela situação que eu tinha que aprender. Então, no meio espírita, toma-se como sinônimo de carne, como eu falava, que implica em sofrer e resgatar dívidas do passado. A reação, por seu turno, nada mais é do que uma resposta, que ela pode ser boa ou má, né, em razão das nossas ações. Então, nós falamos muito do sofrimento porque a gente está aqui sofrendo, às vezes está passando por situações e resgatando erros que a gente fez no passado. A gente está numa trajetória evolutiva muito mais no início da linha evolutiva do que do meio para o fim, digamos assim. Então a gente erra muito. E muitas vezes a gente erra por ignorância, a gente não sabia que estava errando, não é que puxa, eu vou fazer errado porque eu quero errar. A gente não aprendeu, a gente está aquela criança aprendendo a viver, digamos assim, né? Em que precisa de ajuda, precisa de uma orientação muitas vezes, né? E a gente acaba errando, sem saber, estava errando, sem saber a consequência daquele ato que a gente tomou. E lógico que os pesos são diferentes. Se a gente erra sem saber que estava errando, nós teremos que resgatar sim aquele erro que a gente fez, mas o peso será mínimo. Agora, se eu sei que aquela atitude minha vai prejudicar alguém, eu sei que eu estou fazendo errado, e mesmo assim eu vou lá e faço. Aí eu sou recorrente, já sei que aquilo está errado. Né? Então, você sabia, por que você errou de novo? O peso vai ser um pouquinho diferente. Você vai ter que aprender. Todos nós, o objetivo é aprender e evoluir. Não é ficar parado, não é ficar estagnado no mal. Todos nós um dia vamos evoluir, todos nós um dia vamos ser bons. Né? Isso é uma lei. E qual que é o móvel que determina então essa reação? Falando em lei, a lei de Deus, a lei natural. Né? Se a prática de uma ação não é concernente com a lei de Deus, ou seja, se ela não expressar o bem ao próximo, ela não foi praticada em função da vontade de Deus. Qual será então a reação com relação à lei? Se a gente pratica algo que não foi concernente com a lei de amor, não está de acordo com os ensinamentos cristãos, o que a gente vai colher, né, dessas nossas ações? Nós vamos colher um pouquinho de dor, um pouquinho de sofrimento, mas, como sempre frisamos, o objetivo não é a dor, não é o sofrimento, é o aprendizado. A partir do momento que a gente aprende a não agir mais daquela forma que nos causa dor e sofrimento no futuro, a dor e o sofrimento não vão mais fazer parte da nossa vida. Nós vamos começar a ter momentos melhores, vamos começar, né, a ter ensinamentos mais elevados em nossas vidas. A gente muitas vezes não consegue superar, né, um defeito de caráter, uma dificuldade na nossa vida, a gente sempre tão bem. Puxa, nessa situação eu lutei, consegui superar. Né? Agora não perco mais a paciência quando a pessoa faz esse tipo de coisa comigo. Graças a Deus consegui superar. De repente a gente pensa, agora eu posso desencarnar que eu já paguei, já aprendi. Mera em mim, né? Porque daí vem a próxima etapa, como se a gente passasse de ano. Então, essa etapa aqui, esse ano você já passou, já fez a prova, passou. Agora você vai para o próximo aprendizado. Já está preparado para aprender um degrau acima, porque a nossa escala que nós estamos subindo. Né? Então, nós estamos no começo da escala evolutiva. Né? Então, você subiu o primeiro degrau, puxa, eu consegui já dominar isso aqui. Agora eu posso já sou um espírito de luz, sou um espírito evoluído. Não, ainda. Tem muita coisa para aprender. Então, vai ter o próximo degrau. Né? E vem aquele desânimo, puxa vida, mas eu não tinha conseguido já, por que agora vem outra dificuldade? Nós estamos nesse processo, né? Esse processo de aprendizado. Então, ninguém gosta de sofrer. A dor é a consequência do nosso aprendizado. Se alguém de nós aqui disser, né, poxa, eu gosto de sofrer, então tem um problema, assim, porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém tem uma vida tranquila, né, digamos assim, que tem o básico para sofrer, que tem uma vida tranquila no sentido que nós temos, né, observado hoje em dia. E larga aquela vida tranquila só por querer, digamos assim, passar por sofrimento. Né? Eu quero sofrer, eu quero, né, enfim, passar por dificuldades só por passar, porque eu gosto de passar por dificuldades. Se eu escolho uma aprovação, se eu escolho me privar de algo, né,
para ajudar no próximo, essa ação é muito bem-vinda. Essa ação se chama caridade. A verdadeira caridade, aquilo que você tira daquilo que você realmente precisa para ajudar o próximo. Vai passar por uma dificuldadezinha, então, mas é um sofrimento, uma dor que está ajudando o próximo, está se privando de algo para dar para o próximo, porque o outro tem um pouquinho para sobreviver também. Agora, se simplesmente, eu posso sofrer, então eu vou calçar um sapato 2 números menores do que eu uso, porque eu gosto de sentir dor no pé. Não faz sentido, né? Esse é um sofrimento que não traz nada de positivo nem para o próximo nem para mim. Eu vou colocar uma blusa de lã que agora eu estou com calor, mas eu vou botar uma blusa de lã porque eu gosto de passar calor, eu gosto de suar, ficar aqui dentro. O que isso vai trazer de bom, né? Seja para mim, seja para o próximo? Não traz nenhum aprendizado. Né? Uma ação é o ato de agir, né? O ato, segundo o dicionário que foi verdade, é ato o efeito de agir, a manifestação de uma força, de uma energia, de um agente. Em termos espirituais, a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso porque o distingue dos animais, porque o homem com conhecimento de causa. Essa frase foi dita na Equipe da Fé em 1995. Então, nós temos conhecimento da causa, entre o animal irracional, né? Um cachorrinho lá que tem. Se ele está lá comendo, se vai de repente tirar a comida dele, ele vai te morder, né? Tentar te morder. Mas é uma ação que ele teve por instinto, digamos assim. Né? Nós, né, temos a condição de pensar, né? Pensar nessa vida, de raciocinar nessa vida. E aí que nós somos também cobrados por isso. Então, muitas vezes nós temos conhecimento, nós temos, né, como pensar, como tomar ações mais efetivas. Já a reação é o ato, o efeito de reagir, resposta a uma ação qualquer. Comportamento de alguém face ou ameaça, face a uma ameaça, agressão e provocação. Em termos espirituais, a reação é a consequência da ação humana, que a ação humana acarreta ao ser confrontada com a lei natural. Porque o acaso não existe, e o acaso histórico não existe, né? Porque o futuro promissor depende das nossas boas ações praticadas no presente. Então, outro detalhe muito importante, né, que refletir aqui um pouquinho: o acaso não existe. Né? Nada acontece por acaso na sua vida. Então, Deus esqueceu de nós, de repente, passou por uma situação, puxa, mas não era para passar por isso, esqueci de controlar aqui. Isso não existe. Porque um dos atributos de Deus, se for analisar, são Deus da sabedoria, da justiça, Deus da perfeição. Se alguém é perfeito, alguém, né, se Deus fosse uma pessoa, né, essa pessoa seria perfeita, ela não é. Então, se nós estamos aqui sob os comandos de Deus, nada acontece na nossa vida por acaso, por equívoco, né, não é para passar. Então, se nós passamos por aquela situação, é porque nós precisamos passar. Algum motivo tem, se não é nessa reencarnação, em outras encarnações nós temos que passar por aquilo, temos que aprender a resgatar aquele erro, digamos assim. Numa fase mais rudimentar, né, mais anterior, digamos assim, aos dias atuais, funciona o determinismo divino, ou seja, a gente reencarna forçosamente, a gente passa por aquilo forçosamente. Se a gente for lembrar o tempo de Moisés, olho por olho, dentro por dentro. Fez aquilo, vai responder por aquilo. É uma coisa mais ditada por Deus, digamos assim. Né? Literalmente falando. Com o desenvolvimento do ser, com a nossa evolução, Deus faculta-nos, né, o livre-arbítrio, a fim de que sinta a responsabilidade dos atos praticados. Aí nós começamos a crescer, começamos a aprender um pouquinho, aí é como se o nosso pai desse um pouquinho de liberdade para nós. Nossa, você tem já um pouquinho de conhecimento, vamos ver o que você é capaz de fazer. Aí eu começo a tropeçar, escorregar, cai, se machuca, reclama, e começa a vir aquilo que eu mesmo estou plantando. Né? Aqui eu estou escolhendo aquilo.
Eu tive a liberdade, muitas vezes, de seguir pelo caminho A, pelo caminho B, e escolhi virar o caminho que não era o mais adequado, né? E eu tinha uma certa consciência do que fazer, mas eu escolhi o caminho errado. Aí eu vou ter que voltar atrás e aprender a escolher o caminho certo. Aí eu tenho o livre-arbítrio, né, de fazer as coisas. Mas aí chega até um certo limite que, se eu não souber usar meu livre-arbítrio, seja para eu me ajudar ou para fazer bem ao próximo, esse livre-arbítrio vai começar a ser cortado um pouquinho também. Porque, como eu desencarno, né, eu sou lá na parte espiritual, encarnei, passei por aquele processo turbulento, de repente, no merecedor de receber um esclarecimento a mais, uma espiritualidade maior, de ver, olha, o que você errou, aqui isso tem que melhorar. E eu me revolto e não quero mais encarnar, não, eu não quero encarnar, não vou. Muitas vezes vem aquela reencarnação meio que compulsória, não, você tem que encarnar, você plantou, agora você vai ter que colher. É ação e reação. Aí que entra, né, o podar nosso livre-arbítrio, né? O pai vem e ensina, tira um pouquinho da liberdade dele, que ele está se expandindo demais, né? Não está sabendo usar. Então vou puxar ele dos trilhos de novo aqui para ele se conscientizar, para ele saber o caminho que ele tem que seguir, aí conforme for ele vai aprendendo a usar esse livre-arbítrio de maneira eficiente, seja para ele mesmo, ou seja para o próximo, né? Para as duas coisas que é o principal. Né, todos os seres, todos nós espíritas, né, já temos conhecimento, né, da coleção de André Luiz, né, alguns livros já estão até virando filmes, nós nem sabemos, e um dos livros, né, que essa sequência é a vibração e reação, que André Luiz então citou, através de Chico Xavier, para nosso esclarecimento, né, e faz parte dessa coletânea, dessa sequência de livros dessa série, né, da evolução da vida espiritual. Então, esse livro que é baseado em basicamente 20 capítulos, né, que conta como que é a vida lá no plano espiritual. Essa narrativa se passa dentro desse livro lá na Mansão Paz, que é a parte da coluna solar, digamos assim. E essa Mansão Paz ela tem o objetivo de atender espíritos sofredores das regiões próximas da Terra. Então, todos os espíritos que estão sofrendo nas regiões, espíritos encarnados, que estão sofrendo nas regiões próximas da Terra, essa colônia, né, essa Mansão Paz, ela tem o objetivo de acolher e atender esses espíritos. O André Luiz conhece casos, né, nesse livro, ele nos conta casos relacionados à lei de causa e efeito, que confirmam como a atual existência terrena do ser é vinculada à sua vida passada. Assim como as ações do hoje condicionarão a realidade do futuro. Então é uma dica, né? É um livro de 20 capítulos, né? Mas um livro que nos traz muito esclarecimento, né, nessa questão da ação e reação. Então a gente vai entender sim e ver ali com exemplos práticos, né, de como as consequências, os sofrimentos, né, que a gente fala, tanto de sofrimento que aqueles irmãos estão passando, são originários lá da vida passada, há outras vidas. Entenda por que aquele irmão está passando por aquilo. E também, o que é aquela ação daquele irmão, o que é aquele comportamento daquele irmão agora vai trazer para ele daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. Então, a gente começa a entender realmente que tudo está no perfeito equilíbrio. Se hoje está aqui meio sacudindo demais, é porque a gente balançou a corda lá atrás. A gente pisou lá, meio torto, balançou tudo e agora tem que se equilibrar aqui de novo. E porque as coisas se acalmem lá na frente, a gente tem que procurar, né, equilibrar aqui, né, porque lá na frente tenha mais tranquilidade, mais fácil. Né? Então, as consequências, né, são todas baseadas naquilo que nós fazemos, das nossas ações. Né? As ações, todas baseadas nas ações. Então, diante dessa lei natural, né, que é a lei da ação e reação, podemos concluir que tudo no universo está intimamente interligado, equilibrado. Né? Quanto mais agimos de forma contrária à lei divina,
sofremos a consequência da situação. De forma que o equilíbrio seja restabelecido, digamos assim. E como que a gente, uma forma que a gente tem aí de procurar, né, trazer novamente esse equilíbrio, né, para todas as ações do universo. Uma dica, digamos assim, que a espiritualidade nos traz, uma orientação que eles nos dão, é sempre colocar, né, como frase de cabeceira, podemos dizer assim, nos nossos dias, aquela ação orar e vigiar. Se a gente deixar isso, uma frasezinha na cabeceira, nós sacamos, muitas vezes a gente recorda, uma ação orar e vigiar. Já vai dar aquele puxãozinho da orelha na gente, assim, digamos, presta atenção no que você vai fazer no dia de hoje. A gente não sabe o que vai acontecer no outro dia. Né? Pode ser que aconteçam muitas coisas boas, pode ser que venham alguns desafios, pode ser que seja um dia de rotina normal. Mas se a gente tiver sempre na nossa consciência essa orientação da espiritualidade, orar e vigiar, nós temos a certeza que vamos estar tentando seguir o caminho certo. Nós vamos ter um rumo, né, para onde seguir. Nós vamos errar, lógico que vamos. A gente não é perfeito. A gente está aqui, como a gente está falando repetitivamente aqui, estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir. A gente não é perfeito. Então a gente vai errar, vai. Mas se no final do dia eu conseguir fazer, como Santo Agostinho, como foi o meu dia, né? Fazer uma reflexão, o que eu fiz de bom, o que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito de bom, né? O que eu fiz de errado. E olhar assim com a mente aberta, realmente, sem aquela precaução, não, mas eu não fiz aquilo porque fulano lá também não me ajudou, senão eu tinha feito. Sem colocar desculpas, né? Realmente, de alma aberta, gente consigo mesmo, né? E ter essa análise a cada dia, nós vamos ter a certeza, né, que vamos a cada dia estar crescendo, vamos estar evoluindo, vamos estar pelo menos buscando, né, esse caminho da evolução, esse caminho do aprendizado. Então, orar e vigiar é parte principal dessa engrenagem chamada vida aqui na Terra. Pois, nessa prática, estamos atentos aos nossos comportamentos e nossa caminhada. Deus jamais nos deixa entregues à própria sorte. Nós nunca estamos sozinhos. Por mais aquele que vive sozinho, às vezes está numa outra cidade, longe da família. Ele vive sozinho. Não, nunca está sozinho. Nós temos sempre um amigo espiritual que está do nosso lado, que está nos protegendo, está querendo que nós tenhamos sucesso na nossa caminhada aqui na Terra. Ainda que aqui na Terra alguém possa se sentir tão solitário, desamparado, desaparecido, né? Sempre existirá ao seu lado benfeitores espirituais prontos a enviar recursos e socorro em seus reinos. Agora, a mão dos benfeitores espirituais, ela sempre está estendida à nossa direção. Ela sempre está ali pronta a nos ajudar. Nós precisamos simplesmente estender a nossa também. Porque muitas vezes nós acabamos ficando caídos, desamparados, se sentindo sozinhos. Nós estamos assim, com os braços cruzados. Nós não estendemos a mão para segurar naquela mão que está pronta a nos ajudar. É uma pequena ação que às vezes demanda muita força de vontade, né? A gente sabe, né, o quanto que às vezes é difícil para alguém aceitar que precisa de ajuda. Muitas vezes o orgulho é tão grande, né? Ele acaba não admitindo que precisa de ajuda. Por isso essa dificuldade de estender a mão, poxa, me ajuda. Mas é a ação mais bonita, podemos dizer assim, que nós podemos ser. É olhar aquela mão estendida, puxa, eu vou aceitar porque eu não aguento mais. Vai chegar um momento que ele vai ser. O orgulho, ele vai, né, nos segurar, não aceitar ajuda, não admitir que a gente precisa de ajuda, mas vai chegar um momento que a gente não vai sofrer mais. A gente vai precisar, não, me ajuda, não sei mais o que fazer, né? Sou um fraco, quem será? Você vai, até no exagero, mas a gente vai aceitar aquela ajuda que está sendo oferecida.
diária para a prática do bem. Porque Deus está sempre junto de nós através dos bons espíritos. Nunca é tarde para a gente praticar o bem, para ajudar o próximo. Eu estou aqui, eu vivi minha vida inteira, agora não adianta mais, eu deixo para a próxima encarnação. Adianta sim. Até porque a vida é eterna, o espírito não morre. Quem morre é o corpo. Então, se a gente vai continuar vivendo na parte espiritual, nós temos que começar a hora que a consciência despertar para fazer o bem. Certo? Então, a inversão e a reação nos traz, portanto, que agindo o bem, teremos o mérito do bem. Ação e reação. A gente faz o bem, a gente vai receber o bem, né, de pagamento, digamos assim. Se a gente agir mal, teremos as consequências de nossas encarnações de acordo com o planejamento de cada um. Aqui entra um detalhe muito importante, né, que muitas vezes a gente pode pensar, como a gente mesmo falou no começo da nossa pequena explanação hoje aqui, que tudo aquilo que a gente faz tem a mesma proporção para nós. Né? Essa proporção nós temos que entender como um aprendizado, como a gente vem sempre falando e repetindo muitas vezes aqui. Mas o aprendizado não significa que eu tenho que passar exatamente por aquilo que eu passei e fiz outra pessoa passar. Né? O aprendizado ele vai vir de uma certa forma que eu vou ter consciência que eu não devo mais agir daquela forma. Eu vou responder pelo mal que eu fiz. Eu vou ter que passar por uma situação que me faça resgatar aquele mal. Mas não necessariamente se eu matei, né, com um golpe de faca, vamos supor, por exemplo, em alguém, eu vou ter que morrer com um golpe de faca também para ficar igual aqui. O meu aprendizado vai ser, senão eu tirar a vida do próximo. Nem a tua própria vida se ninguém tirar, quanto mais do próximo. Né? E se eu fiz o mal àquele nosso irmão lá, que eu matei, eu tenho que fazer alguma coisa para resgatar aquele mal que eu fiz. Mas não necessariamente se alguma coisa que eu tenho que fazer ou passar, vai ser morrer com um golpe de faca também. Se eu cometi inúmeros erros, eu vou resgatar esses erros, fazendo o bem ao próximo, né? Aprendendo a fazer o bem, ajudando aquele irmão que fez mal no passado, mas não necessariamente eu tenho que passar pela mesma situação que eu fiz no outro passado. Eu vou ter que ajudar aquele irmão que eu fiz cair, que fiz ele tropeçar e não crescer, né? E aprender a fazer ele, né? Ajudar ele a crescer e evoluir. Devemos nos atentar para que somos consequência do nosso passado. Se estamos bem, porque fizemos bem, se estamos mal, porque fizemos mal. E esse mal que nós estamos é realmente a situação que nós estamos colhendo, aquilo que nós plantamos, para sentir um pouquinho daquilo que nós fizemos no nosso irmão passado. Né? E aprendendo a fazer o bem aqui no nosso irmão. Tem uma história, né, que está no livro A Vida Escreve, que é um livro sobre a filha de Chico Xavier, com Paulo Vieira, né, ditado pelo Espírito Hilário Silva. Certamente todos vocês já ouviram essa história, né, daquele nosso irmão lá que perdeu apenas um dedo, que ia ter perdido o braço inteiro. É um exemplo disso, né? Resumidamente, contando aqui a história, o livro ele traz ali um capítulo, então, daquele irmão em tempos passados, né, na época da escravidão, fez com que aquele nosso irmão escravo trabalhasse tanto, né, tanta exaustão no engenho de cana, né, moendo cana lá, que em determinado momento ele acabou se descuidando e junto com a cana foi o braço, né, daquele escravo lá, e o escravo perdeu o braço, né, naquele trabalho forçado que esse espírito, né, na época estava fazendo com os escravos. E, passado tempos, né, como tem ali o causa e efeito, né, que nós estamos comentando, a inversão e reação, ele encarnou, né, e recebendo esses esclarecimentos na parte espiritual, ele pediu: olha, eu quero reencarnar, quero resgatar essa minha falta do passado, eu quero perder o braço que me seja mais útil, né, que mais uso, né, da minha vida, eu quero perder, quero passar por essa provação porque eu fiz aquele irmão passar e não deveria ter feito. E reencarnou então com esse pedido, e num determinado dia, determinado momento, né, ele trabalhando, acabou perdendo lá apenas o dedinho mindinho, né? Da mão que ele menos usava, né? Se ele era destro, ele usava menos a mão esquerda e o dedinho
próximo, fazer caridade, realmente estava tendo uma reencarnação que eles estavam fazendo bem. Né? E por que aconteceu aquilo com ele? Né? Ele era espírito também, enfim. E quando ele desencarnou, ele foi compreender, né? Ele lembrou toda a história que aconteceu no passado, qual foi o pedido dele e o que ele realmente pediu, o que realmente aconteceu para ele. Então, tanto o bem que ele fez, tanto o aprendizado que ele já tinha adquirido de fazer o bem, né? Ele não precisou perder também o braço, como ele fez que aquele irmão perdesse, porque ele aprendeu, ele não precisava fazer o outro trabalhar de exaustão, ele não devia fazer aquilo para que o próximo conseguisse, para conseguir ter sucesso na vida. Né? O resgate dele foi fazer o bem, ao próximo, passou por aquela provação pequena, né? Perdeu um dedinho da mão lá, mas né? Ele aprendeu. Talvez se ele não tivesse uma vida dedicada ao bem, talvez ele tivesse perdido o braço direito que mais usava, enfim, passava por uma prova mais difícil. Então tudo depende daquilo que nós fazemos, tudo depende daquilo que nós plantamos e o que nós vamos colher no nosso futuro. Então, meus irmãos, o que a gente tem, né, a pensar, a reflexionar sobre essa lei de ação e reação, de causa e efeito, são inúmeros exemplos, são inúmeras coisas, né, mas é uma lei que vai com certeza reger a nossa vida. Né? Se eu tiver a consciência de que aquilo que eu vou fazer hoje vai me trazer algo no futuro, né? Na mesma qualidade, assim, se for algo bom, se for algo bom, se for algo ruim, se for algo não tão bom assim, algo ruim, nós vamos ter então essa nossa consciência de como agir perante as nossas dificuldades, as nossas provas do dia a dia. Eu gostaria só de finalizar com uma frase do livro Trabalhar Espírita, capítulo 38, da nossa benfeitora Joana de Ângeles, que diz o seguinte: no lugar em que te encontras, sempre poderás semear a luz da esperança e do amor. Sempre nós podemos fazer o bem. Podemos semear a luz da esperança, a luz do amor. Não precisamos muitas vezes nem de muitas palavras, né? Mas um ombro amigo, né? De um tempo dedicado àquele irmão que precisa, às vezes, precisa de alguém que possa ouvi-lo, né? E colocar os problemas ali para fora. Então, pensemos nisso, pensemos na lei de ação e reação, pensemos no orar e vigiar, né? Que são os principais pontos, digamos assim, que vão nortear a nossa vida e nos ajudar a escolher, né, a melhor decisão, a melhor ação, né, no nosso dia a dia, para termos uma reação também boa, também da melhor possível no futuro. Muito obrigado a todos. Terças-feiras, às 20 horas, e nos sábados, às 15 horas. Então, no próximo dia 4 de fevereiro, já começa a turma noturna, e no sábado, às 15 horas, dia 8, inicia a turma vespertina.
16 de fevereiro, retorno às atividades da evangelização infantil. Já podem preparar os lanchinhos para trazer aqui, que as evangelizadoras já estão prontas para recebê-los. No dia 13 de março, é uma quinta-feira, nós teremos a palestra do Divaldo Pereira Franco no BV às 20 horas. Então nós pedimos que nos ajudem a divulgar a presença dele aqui. Nós temos que prestigiar as vindas dele, porque ele já está com 97 anos, quase 98, e com uma vitalidade que com certeza nós não temos, tá? Pela dedicação dele ao trabalho, ao estudo da doutrina, à divulgação. E o Divaldo, desde 1954, ele vem todos os anos a Ponta Grossa. Ele deixou de vir em 2021 e 2022 por conta da pandemia, mas a palestra foi feita via online, né? Mas ele, assim, de qualquer maneira, ele estava presente entre nós. Então, fica o nosso convite aqui para que nos ajude a divulgar. E como a vida dele requer que a União Regional Espírita faça a locação do clube, locação de cadeiras, locação de som, a União Regional Espírita tem uma certa despesa. Então, aqueles que puderem colaborar, ali na frente tem o cartaz, o convite para a palestra dele, tem um QR Code ali. Aqueles que puderem fazer alguma doação para ajudar a arrecadar fundos para as despesas, fica aí o nosso pedido e o nosso agradecimento. A nossa livraria estará aberta agora ao final da nossa palestra, saindo pelos sábados no hall de entrada do lado direito. A Margarida, a Alcione e a Silvânia vão estar lá recebendo os que desejarem ver algumas obras. Então vamos encerrar nossas atividades desta manhã fazendo a nossa prece, com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos conceder de nos reunirmos em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes